Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdíleme e nós estamos aqui para dar continuidade. Como prometido, nós vamos iniciar agora, talvez distribua por parte, porque o assunto é um pouco mais delicado e longo, sobre o que está ocorrendo ali no Oriente Médio. Foi prometido isso, a gente está resgatando agora a promessa, não é? Obviamente que, como é o que eu disse, o nosso programa é uma tentativa de aprendermos juntos, eu gostaria de convidar você, se estiver vindo pela primeira vez, para fazer sua inscrição no canal, marcar a sinetinha para receber os avisos, os sinais de nova publicação, também compartilhar, fazer seus comentários, distribuir para os amigos, os adversários, para que mais pessoas participem disso, né? Na sua parte, no que diz respeito a compartilhar, analisar junto, é um objetivo do programa que eu também aprendo. Então, não é que, embora o programa busque a chamada verdade verdadeira, o desanuviar dos fatos, obviamente que existem perspectivas que possam ser contempladas, visualizadas por outras pessoas, com outros argumentos. E eu estou aqui, de certa forma, aberto para compreender e aprender também. Beleza? Pois bem, como eu tinha falado, talvez o programa vai se alargar, nós vamos ver que o assunto vai se alargar um pouco mais de um programa, porque nós vamos também nos deter a variáveis que não estão especificamente ali, né, na situação, na geografia do Oriente Médio, né, estão fora, estão em outros pontos, mas precisam ser trazidos para a compreensão daqueles fatos, porque eles têm, inclusive, raízes para o que está acontecendo agora, né? Ou seja, o que está acontecendo agora é exatamente consequência dessas variáveis, desses passos que são dados em outros locais que está fora dali do Oriente Médio, né? Nós vimos que uma união estadunidense e sionista atacou o Irã e, a partir daí, iniciou-se um conflito que espantou geral, vamos dizer assim, as várias potências, os vários legados administrativos das energias do mundo, né? Nós estamos vendo os reflexos para o mundo inteiro, basicamente com, vamos dizer assim, com a forte participação no aspecto do suprimento de energia, não é isso? Então, eu gostaria, antes de iniciar as análises, eu vou tentar colocar alguns fatos, porque eu não gosto aqui no nosso programa nós não lemos as manchetes dos meios da mídia corporativa e tal, para contar o fato, só dizer o fato e aí abandonar, o programa acabar porque disse a manchete da mídia corporativa, né? Nós analisamos o fato, nós até pegamos, mas eu abdico de trabalhar com a mídia corporativa local, e milito mais nesse aspecto, busca o conhecimento de outras fontes alternativas para fazer confronto com a mídia local. Porque, vocês sabem, num estágio de guerra, a primeira vítima é exatamente a verdade. Isso é um brocardo muito antigo, né? E que faz parte do dia a dia da humanidade. Então, quando há uma situação de conflito, e no caso da política das armas, né, um diálogo político com as armas, essa coisa mata em primeiro momento, antes de qualquer coisa, as verdades. Então começam a aparecer versões que alteram todo o conjunto da leitura, da compreensão do que de fato está acontecendo. E é para rebater esse processo que a gente tem o nosso canal, é isso? Então, colocando assim a par só de alguns últimos fatos que ocorreram, que é que antes de entrar nas análises, eu atualizar com relação aos fatos. Bom, vocês viram que houve os ataques, vocês viram que, de certa forma, o Irã reagiu, que a reação, de certa forma, foi diferente das outras vezes, inclusive diferente em relação ao outro ataque que ocorreu em junho do ano passado, de 2025, e que isso, de certa forma, deixou espantado os violadores do direito internacional, né, os propagadores do ataque.
e deixou também os vassalos da Europa que não compreenderam direito. Mas alguns atores não foi pego, não tinha surpresa, inclusive porque nós vamos ver nas nossas análises como é que eles estão por trás dos eventos. É o caso de Rússia e China, é isso? Pois bem, de lá para cá, mataram a liderança religiosa e política do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi substituído pelo próprio filho, né, o Moitada Khamenei. Os últimos bombardeios, segundo as informações recentes que estão rodando nas redes sociais, o primeiro-ministro de Israel também recebeu um supositório explosivo, né? Segundo as informações, existe inclusive uns vídeos produzidos por inteligência artificial, onde ele faz manifestação para dizer que está vivo e tal, e está conduzindo e tal. Nesse exato momento, a realidade ninguém sabe quem está conduzindo os Estados Unidos, né? Ninguém sabe quem é a liderança sionista nesse momento. Vocês sabem, os Estados Unidos foram conduzidos pelo sionista que nesse exato momento há a suspeição de que morreu. É isso? Então, essas são... A outra coisa, as bases americanas foram totalmente destruídos, os pontos de apoio americano foram totalmente destruídos ali no lado ocidental do Golfo Pérsico, na margem ocidental, na área da Península Arábica. Os atores que recebiam essas bases, ou seja, aliados sionistas estadunidenses, traidores do povo árabe e muçulmano, eles ficaram sem reação. E nesse exato momento estão numa sinuca de bico. Eles precisam apresentar alguma saída para o seu povo. Inclusive estão temerosos de que a ação, movimentos populares chamadas primaveras árabes, ocorram em suas jurisdições a ponto de derrubá-los do poder. Então eles estão nesse exato momento caminhando no fio da navalha para evitar que eles próprios sejam expurgados do processo, né? Porque há, de fato, esse risco. Nós temos também, por exemplo, a humilhação da Marinha americana, porque a Marinha estadunidense, o chamado braço, né, a longa manos, como chamam, do poder imperial estadunidense, foi, de certa forma, tá de certa forma, desmoralizado. Um porta-aviões sofreu ataque de 4 mísseis hipersônicos e teve que voltar, sair para o Oceano Índico, sair das proximidades do Golfo de Omã. Os Estados Unidos mandaram outro porta-aviões, perderam o maior, vamos dizer assim, radar, estão sem cobertura de informações. A Mossad foi destruída, a sua sede em Tel Aviv. A usina nuclear foi bombardeada. Usinas de dessalinização foram bombardeadas. Então, neste exato momento, e a luta do Irã agora está sendo bombardeada, chamada um bombardeio balístico, como a gente chama, sem resistência quase nenhuma do famoso domo de ferro, né? Nesse exato momento, os céus de Israel estão abertos para os bombardeios iranianos. Isso é o que está ocorrendo. Entendeu? Então, colocado isso aí, então temos uma substituição do poder político religioso no Irã, pelo filho do Ayatollah assassinado. Temos provavelmente a morte do líder sionista que provocou todo esse escarcéu, né? Laboratório de Jerico. Temos vamos dizer assim, a enfadonha fama, né, que as mídias corporativas imperiais construíram ao longo da história da chamada invencibilidade das Forças Armadas sionistas. Nesse exato momento estão de joelhos, praticamente de joelhos, né? Não existe mais aquele estardalhaço. E se confirma também aquela minha velha suposições de longas datas, de tempos passados, em que eu debatia com alunos aposentados da Amanda, na chamada Escola de Gabrielas e tal, que esses estudos das operações militares de Israel
nas guerras, nas lendárias guerras árabes israelenses, ela se dava com essa, vamos dizer assim, essa percepção de invencibilidade pelo simples fato de que os árabes, toda vez, quando iam começar a reagir, aparecia a ONU pressionando para cessar fogo, os aliados americanos, e todo mundo botava os árabes para cessar fogo, ou seja, no momento em que iam provar se de fato o poder sionista era o poder que propaganda dizia, na realidade paravam a guerra num estágio em que os árabes ficavam de mão atadas, que é o que não está ocorrendo agora. E ocorreu, por exemplo, em junho do ano passado. Nós vamos descobrir por que em junho do ano passado isso ocorreu e por que agora não está assim. Beleza? Pois bem, esse é um prelúdio do que a gente vai tratar. Eu só quis apresentar neste nosso primeiro trabalho aqui um prelúdio sobre o que vai ser esse nosso estudo para compreender o que de fato está ali. Vocês podem ler as manchetes, conhecer as manchetes via as mídias corporativas, imperiais, sionistas e tudo mais, porque inclusive isso serve para comentar no nosso programa aqui, vocês entrar com os comentários, rebater os meus argumentos e tal, os nossos argumentos, e para a gente poder, vamos dizer assim, reproduzir as análises, refazer, reconceituar, reelaborar o raciocínio para a compreensão dos fatos com essas, vamos dizer, essas diversas perspectivas que os nossos ouvintes, que os nossos telespectadores podem, que você que está aqui no canal pode apresentar, beleza? Porque de fato eu também quero ser, vamos dizer, eu também quero aprender, né? Meu objetivo aqui é provocar discussão para aprender. Não é só dizer que sabe que eu não sei mesmo de nada, né? A ignorância me povoa. Mas a verdade é que esse debate, eles são puxados com o objetivo de eu desaparecer menos burro do que eu estou agora, né? Menos idiota que seja. Beleza? É isso aí. Então vocês fiquem por enquanto aí com o W Pueblo para nossos próximos capítulos, nós tratarmos já, entrar direto na análise propriamente dita. Beleza? Um abração. Amar seria o despautério, duvidado cemitério em que te podes tornar. Amar o navegante incauto sobressai o sobressalto se escolhes te rebelar. Amar a qual o mar envolto assumindo o desconforto leva ao mar titubear. Amar tem muralhas caindo, tem sentinelas dormindo, melhor me acostumar. Amar essa história é de tracoso, me atrevo a ser corajoso e boto o boi pra bombar. Se a saudade consome, deixe de ser super-homem, sem arroz de puxar. Mará. Lara, lara,